Olá, meus amados irmãos, uma boa noite. Espero que esteja tudo bem na vida, na casa de cada um de vocês. Meu abraço especial para a Igreja Recanto Mônica, na pessoa do pastor Getúlio e da Mariusa e todos os membros. Gostaríamos de compartilhar hoje esse culto com vocês e que Deus possa estar falando ao coração de cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Gostaria de estar meditando num versículo da nossa Bíblia. Está lá em Lamentações, o capítulo é de número 3 e o verso é de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nos dias de hoje, né, meus irmãos, quem não quer ter um pouquinho de esperança diante desse cenário, né, que estamos passando, estamos vivenciando, assim como eu creio que os irmãos também quer trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E não tem nada melhor do que você trazer à sua memória o que nós já temos. A salvação em Cristo Jesus, a mão do Senhor sobre a nossa vida, nos guardando. É isso que eu queria trazer para os irmãos. Que isso, e principalmente tudo que temos, colocar nas mãos do Senhor. É isso que nos dá esperança. É esse Deus maravilhoso que nos guarda. Amém? Essa é a minha e eu creio que é a nossa, né? Esperança. Então, acalma teu coração. Acalma a tua alma, que o Senhor é conosco. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. E vamos louvar esse Deus maravilhoso, esse Deus bendito. Amém? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos,
meus amados, que louvor abençoado, né? Ministrado pela Mari Rocha, que nos deu esse privilégio de estar conosco hoje, essa noite, louvando a Deus. Muito obrigado, Mari, e fica com um abraço de todos nós. E vamos compartilhar um texto da palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 2. João, capítulo 2, nós vamos ler esse capítulo todo, que é do 1 ao 12, que é o casamento em Caná da Galileia. É um texto, eu creio que bastante conhecido, mas o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite. Bem? Todos acharam? Acompanhem comigo. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Meus amados, esse texto, eu quero ressaltar 2 versículos. Nós vamos falar sobre 2 versículos em específico. O versículo 5 e o versículo 11. O versículo 5, aonde a mãe de Jesus, ela fala: então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Eu me deparei com esse texto e eu achei interessante, porque aqui Jesus já tinha os seus discípulos, tanto que ele foi convidado para a festa com os seus discípulos, já tinha uma notoriedade na sociedade, mas ainda não tinha praticado nenhum milagre. As pessoas ainda não sabiam do poder que existia sobre a vida de Jesus. Sabiam que ele tinha algo sobrenatural porque ele ensinava demais, os discípulos aprendiam com ele. Mas aqui é interessante porque a mãe dele sabia dos milagres, sabia que ele tinha um poder acima de qualquer coisa na terra. Porque quando acabou o vinho, ela veio falar com ele: olha, o vinho acabou. E aí ele fala: não é chegada a minha hora. E eu me remeti ao meu passado no filme do Super-Homem. Acho que todos nós, né, assistimos já esse filme. Que quando ele é criança e jovem, ele já tinha poder, mas a mãe e o pai escondem de todo mundo esse poder. Só mais tarde, quando ele é adulto, que esse poder vem à tona. E é assim que estava acontecendo com Jesus. Eu creio que na infância de Jesus, ele fez milagres dentro da casa. A gente não sabe qual, porque na verdade a Bíblia não relata isso, mas pela posição da mãe em falar com ele: olha, o vinho acabou. Ela sabia que ele tinha condições de fazer alguma coisa. E ele fala: olha, não é chegada a minha hora. Aí ela, como mãe, né, que tem uma certa autoridade com os filhos, fala para os serventes: olha, façam tudo o que ele disser. Tipo assim, ela falou com ele, embora ele falou que não era chegada a hora, mas ela deve ter falado mais alguma coisa e falou: filho, faça alguma coisa, você tem condições e poder para isso. E aí ela fala para os serventes: olha, façam tudo o que ele disser. E aí os serventes fizeram. Olha o que Jesus fala para eles: olha, enche essas talhas de vinho, são 6 de água, são 6 talhas. E a Bíblia diz aqui que cada uma cabia 100 litros. Hoje é muito fácil. Se eu falar para alguém: olha, enche essa vasilha de água, a pessoa vai na torneira e enche. A gente tem que se reportar que naquela época talvez eles tinham que andar bastante para chegar até uma mina, até um lugar que tivesse uma água para encher aqueles potes. Então não foi fácil.
Era um trabalho, fizeram um esforço muito grande para obedecer Jesus sem saber o que ia acontecer. E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. Normalmente, antes de um milagre acontecer, Jesus requer que nós façamos algumas coisas. Quantos de nós já não teve uma orientação dada por Deus para se fazer alguma coisa para que depois acontecesse algo sobrenatural? E normalmente essas coisas não são tão fáceis, não são simples. Mas quando nós obedecemos assim como esses serventes obedeceram, olha, faça tudo o que ele falar. O que Jesus mandar você fazer, faça. Ah, mas eu não estou vendo milagre, essa situação é muito difícil de eu fazer. Não importa, se Jesus pediu para fazer, se você teve uma orientação de Deus para fazer alguma coisa, faça, porque ali é o início do milagre. Ali foi tipo a centelha acesa para que o milagre acontecesse. E esses homens foram, encheram, a Bíblia não fala quantos eram esses serventes, mas eles tiveram um trabalho, foram buscar água, encheram, colocaram lá, sem saber o que ia acontecer. Para eles, né, até então, nunca havia sido feito nenhum milagre nessas proporções. E aí o que acontece? Jesus, de uma maneira muito simples, falou, agora já está cheia, então pegue um pouco dessa água e leve, né, para o chefe da festa, para que ele experimente. E aí eles levam e quando chega lá, o milagre já tinha acontecido. Aquela água tinha se transformado em vinho. Então, o primeiro passo que eu quero tratar com vocês é isso. O milagre, ele sempre vem acompanhado de uma ação nossa. Se você olhar na Bíblia, todas as situações que houve um milagre, alguém teve que fazer alguma coisa. Na ressurreição de Lázaro, tiveram que tirar a pedra. No cego que ficou com aquela guspe com terra na vista, Jesus falou para ele, vai lá e se lava. Ele teve que fazer alguma coisa. Sempre alguém faz alguma coisa. E muitas vezes, eu creio que nessa trajetória de Jesus, talvez algumas pessoas não receberam milagre, porque quando foi para fazer alguma coisa, a pessoa ela se desestimula. Ela, não, acho que eu não vou fazer não. Isso aqui é muito difícil. Esse negócio não vai dar certo. Infelizmente, o ser humano ele é assim, ele é incrédulo. Mas quando nós temos uma convicção que foi mandado fazer, eu vou fazer. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades, eu sei que eu estou obedecendo a um Deus. Se ele fizer, como a gente louva muito, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Mas eu tenho certeza que aquele esforço, ele sempre vai ser recompensado. Amém? E outro texto que eu gostaria de frisar é esse aqui. Assim, o texto número 11, versículo 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vejam bem, até então, os discípulos estavam sendo ensinados por Jesus. Jesus falava do poder de Deus, do amor de Deus, falava da obra que ele veio fazer na terra, mas não tinha manifestado sinais. Então, os discípulos o acompanhavam como acompanhavam um líder qualquer. Uma pessoa que tinha uma oratória boa, talvez, tinha uma forma de explicar muito bem, mas não existia milagre, ainda não tinha tido nenhum. Aqui a Bíblia diz que foi o primeiro milagre. E eu achei interessante demais, porque tudo que é o início, tudo que é o primeiro, ele marca demais. E como esse foi o primeiro milagre de Jesus, eu creio que não foi um acaso ele mandar encher 6 talhas. Por quê? São 600 litros. Aí a gente vai avaliar, é muito vinho a ser transformado. Ainda mais no final de uma festa. Talvez não houvesse necessidade de tanta transformação. Mas eu creio que existe algo muito mais acima do que simplesmente fazer com que a festa continuasse. Jesus estava ali dando início ao seu ministério de milagres. E aí ele transforma aquelas 6 talhas de água em vinho. E o que isso representa para mim e para você no mundo espiritual? Eu vou pedir que a pastora Roseli, me traga as talhas aqui, que eu quero tratar com você nessa maneira. Aqui está representada essas 6 talhas que Jesus pediu para que fossem cheias de água, e de uma forma miraculosa ele transformou aquela água no melhor vinho que se já tinha visto, porque é sempre assim que Jesus age. A transformação dele é sempre plena, é perfeita, ela é agradável.
Mas o que eu quero tratar com você, por que foram 6 talhas? Porque hoje na psicologia é ensinado a cada um de nós que nós temos 6 áreas das nossas vidas. São 6 áreas que norteiam a nossa vida. É a saúde, é a finança, área sentimental e emocional, área profissional, que é o nosso trabalho, área espiritual e área social e de relacionamento. Tudo que eu e você pensarmos em fazer, tudo que nós estamos fazendo, está diretamente relacionado a uma dessas áreas. E quando Jesus deu início ao seu ministério de milagres, e ele mandou encher aquelas talhas e transformou essas talhas que estavam com água em vinho, ele estava falando para os seus discípulos: olha, não existe nenhuma área da vida de nenhum de vocês e nenhum daqueles que se aproximarem de mim que eu não possa transformar de água em vinho, de tirar de uma derrota para uma vitória, de tirar de uma doença para uma saúde, de uma vida financeira derrotada para uma vida saudável, de uma profissão que você talvez não tenha um recurso saudável para uma profissão que te agrade. Jesus pode fazer milagre em todas as áreas. Eu não sei o que você está passando. Nós estamos vivendo, como a Roseli abriu o culto, uma situação difícil, que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança mesmo, porque a gente tem tido perdas de familiares, de amigos. Infelizmente, a gente não sabe o porquê, um dia nós vamos saber, mas nós estamos vivendo essa situação bastante difícil. E isso compromete todas as nossas áreas. Todos nós estamos sendo comprometidos, seja na saúde, seja na finança, seja no emocional, no relacionamento, no sentimental. Então isso vai abalando a vida de cada um de nós. Mas Jesus, no primeiro milagre que ele fez, ele deixou muito claro que não há nada que eu e você precisemos, que ele não tem condições de mudar da água para o vinho. Basta que nós entreguemos, basta que nós façamos aquilo que ele pediu para fazer. Eu não sei o que Jesus tem pedido para você, seja na área da saúde, seja na área emocional, sentimental, na área espiritual. Eu não sei o que Jesus tem requerido, eu sei o que ele requer de mim. Agora, cada um de nós, Jesus requer alguma coisa. E quando ele requer e nós obedecemos, nós conseguimos que essas áreas sejam totalmente transformadas. Porque o que Jesus quer é isso, é transformar as nossas áreas da maneira como está aqui, cheia, abundante e transformada, de uma maneira que jamais muda. Essa água que foi transformada em vinho, ela jamais vai ser transformada em água de novo. Aquilo que Jesus transformou na sua vida e vai transformar, jamais vai vir a ser aquilo que era antigamente. Se você tinha uma vida sentimental abalada e Jesus cura, você jamais vai voltar naquele estágio anterior. Se você tinha uma saúde abalada e Jesus curou, você jamais vai voltar naquela situação anterior. Creia nisso, porque nós temos que entender que o poder de Deus é para nós. Jesus estabeleceu aqui na terra formas de agir que é para nos abençoar. Só que isso está atrelado a alguns princípios, atrelado a algumas formas de obediência, porque Jesus ele é fiel para cumprir a palavra dele, desde que nós também a cumpramos, que nós venhamos a cumprir essas promessas. Tudo que tem na palavra é para nós, mas tudo tem uma condição, tudo tem uma forma de nós obedecermos, uma forma de nós buscarmos em Cristo aquilo que precisamos. E essa passagem me deixou assim muito claro essa situação. Porque como diz aqui, foi aí que Jesus iniciou os seus sinais mostrando a sua glória. A glória de Jesus é infinita, como nós louvamos. Não é impossível para Deus. Nós louvamos isso, não é impossível. E muitas vezes nós achamos que é impossível. Eu tenho uma situação que é impossível. Não é. Basta entregar para Deus, basta, Jesus, essa situação, olha, essa área minha saúde está uma água pura, mas eu preciso que o Senhor transforme em vinho, e Ele vai transformar, Ele vai te pedir alguma coisa, vai mandar que você faça alguma coisa, eu não sei o que, mas seja o que for, creia, porque a transformação existe, a transformação é real, e nós podemos usufruir disso. O que Jesus espera é que a nossa vida seja assim, regada dessa maneira, cheia, esse vinho que representa a alegria, vinho representa a saúde, a alegria. É isso que Jesus quer para a minha vida e para a sua vida. Jesus não quer olhar para a minha vida e ver um pote desse com água, que ele tem condições de transformar, mas nós não estamos deixando.
Talvez ele pediu para que nós enchêssemos esse pote de água e nós não fomos encher e vai ficar ali sempre vazio ou com água, sem que ele possa agir, sem que ele possa transformar. Creia, meus amados. Jesus, ele deixou, né, essas mensagens de uma forma bastante clara, que o poder dele é inesgotável, o poder dele é infinito, não há impossível para Deus. Eu não sei em que área que você possa estar com uma dificuldade, eu espero que não esteja em nenhuma, mas se houver uma dificuldade, seja na área da saúde, seja na finança, seja no emocional, seu sentimental, que por essas situações tem ficado um pouco mais abalado, na área espiritual, que você tem se esfriado. Eu comentei na igreja esses dias, infelizmente, né, a forma de nós tratarmos hoje com live, com muita facilidade de ver um texto no celular, esfria das pessoas irem até a igreja, de fazer aquela comunhão plena, né? Mesmo com os distanciamentos, as igrejas hoje estão muito seguras em relação a isso. Mas as pessoas têm se esfriado, né, na parte espiritual. Na parte social de relacionamento, quantas pessoas têm tido atritos e não conseguem se reconciliar com isso? Meus amados, coloque para Deus, coloque para Jesus. Não importa a área que você esteja passando dificuldade, Jesus pode transformar essa área da água para o vinho. Eu creio, porque foi assim que ele iniciou o seu ministério, para deixar claro para nós que ele pode todas as coisas. Amém? Espero que você absorva essa mensagem assim como eu absorvi. Vira e mexe, a gente tem que olhar para a nossa vida. A gente tem que se reciclar sempre. Por isso que eu fiz uma questão de colocar esses copos aqui, representando essas talhas, para que nós frisemos bem. De vez em quando, dá uma olhada na sua vida, verifica cada uma das talhas, como é que elas estão. Se elas estão cheias, se está vazia, se está com água, se está com vinho. Dá uma olhadinha, você sabe a sua vida. E não deixe elas, ficarem vazias, não deixe elas ficarem com água. Deixe elas sempre cheias assim, cheias de vinho, cheias da vida do Senhor Jesus, cheia do vigor do Senhor Jesus. Isso depende de cada um de nós, porque poder para fazer isso Ele tem. Basta que nós entreguemos a Ele. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor e vamos orar. Gostaria que você que está aí, coloque uma dessas áreas, Como eu disse, espero que nenhuma delas esteja te afligindo. Mas se estiver, uma, duas, não importa. Nessa oração nós vamos pedir que Deus transforme, que Deus nos oriente o que devemos fazer para que essa transformação exista. Amém? Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai. Pai amado, Pai querido, nós louvamos, te glorificamos e agradecidos somos, ó Pai, porque vemos o teu cuidado para com as nossas vidas. E nesse primeiro milagre que o Senhor estabeleceu no seu ministério, e aonde os discípulos creram no Senhor, o Senhor deixou muito claro que não há nada, nenhuma área das nossas vidas que o Senhor não possa mudar. E o que eu lhe peço em nome de Jesus é isso, Pai. Visita cada coração agora, cada sentimento, cada área, meu Pai, que possa estar passando com uma dificuldade. Que seja o Senhor a nos orientar, nos capacitar, dar-nos a orientação devida para fazermos aquilo que te agrada, para que o Senhor possa agir com o teu poder e transformar, se houver alguma área que está como uma água, ela vir ser transformada em vinho, para a honra e glória do teu nome, para que o teu nome seja louvado em todas as áreas das nossas vidas, para que jamais nós possamos deixar de crer no poder que há no nome do Senhor. E como nós louvamos e como eu afirmo, não há impossível para ti, Senhor. Não há impossível. Há circunstâncias que nós devemos passar muitas vezes, que nós não sabemos por quê, mas independente das circunstâncias, independente do que estamos vendo, o impossível é com o Senhor, e eu creio. Amém? Deus abençoe e guarde. Fique com o meu abraço, o abraço da pastora Roseli. Agradeço o Rodrigo, que tem nos ajudado sempre a fazer esses cultos. Agradeço a Mari, que tem louvado conosco. Agradeço a oportunidade que o Getúlio e a Marilza nos concedeu de estar junto com vocês, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Fiquem na paz do Senhor, meus amados.